Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje vamos trabalhar o primeiro assunto do nosso segundo bimestre em História. Hoje, gente, vamos trabalhar especificamente sobre fontes históricas. Vocês lembram que a gente já falou sobre o processo de sedentarização, o processo de nomadismo, em que a civilização humana passou? Falamos também sobre as primeiras civilizações, Mesopotâmia, Egito e as peculiaridades dessas civilizações. E hoje vamos falar sobre registros na história. Já puxando o que a gente já estudou, é o seguinte: quando a gente fala em registros, fontes históricas, a gente fala do material que dá suporte para o historiador pesquisar. Por exemplo, quando o historiador vai pesquisar sobre o Egito, tem que haver fontes para esse historiador produzir conteúdo sobre o Egito. Exemplo: as pirâmides, os hieróglifos, as múmias, os sarcófagos, tudo isso serve como fonte. E cada uma dessas é um tipo diferente de fonte. Mas a gente vai chegar aí daqui a pouco. Primeiramente, vamos definir o que é fonte. Fonte é os rastros do passado que chegam até ao historiador para ele interpretar e produzir o seu conteúdo. Entenderam? A fonte sempre é um rastro do passado. Exemplos: um documento do cartório, um registro de mortuária, coisa tão diferente, mas é também servido como fonte. É um registro de casamento, é uma música escrita lá na década de 60, um disco que foi gravado antes da sua pesquisa, claro, uma fita de vídeo, um DVD, tudo isso pode ser fonte, tá certo? Então, a fonte é um rastro do passado que serve para o historiador investigar esse passado. Mas vamos lá falar sobre alguns tipos de fontes. Gente, como vocês já perceberam, existem diversos tipos de fontes. Uma fonte de cartório é bem diferente de uma fonte que está em um disco, que é bem diferente de uma fonte que está em um DVD. Cada uma dessas corresponde a um tipo diferente de fonte. Foi produzido no passado e fala bastante sobre esse passado, mas cada uma é diferente, cada uma é diferente de si. Vamos lá falar sobre o primeiro tipo de fonte. Anotem aí: fonte escrita ou fonte documental. Quando a gente fala aqui em fonte escrita, a gente fala em diversos tipos de fonte. Quando a gente fala em fonte documental, a gente está falando, por exemplo, em fontes que estão nos cartórios, em fontes que estão nas igrejas, em registros, por exemplo, em arquivos. Isso são fontes documentais, tá certo? E aqui eu posso citar diversos exemplos, como certidão de casamento, certidão de nascimento, certidão de certidão de óbito e diversos outros tipos que são encontrados em arquivos, como por exemplo o cartório é um arquivo, tá certo? Uma biblioteca pode ser um arquivo também. Livros antigos podem ser fontes históricas, com certeza. Existem também fontes pictóricas, e aqui fazemos menção às imagens. As imagens também podem ser fontes históricas. Exemplo: fotos de Campina Grande na década de 50, como Campina Grande era. Isso são fontes. Outra fonte pictórica: uma imagem que foi pintada lá na década de 70, por exemplo, 1972, por um artista campinense sobre o Açude Velho. Isso é uma fonte também, certo? Fontes documentais, fontes pictóricas e vamos lá falar sobre fontes audiovisuais. E aqui é onde entra a questão do vídeo.
porque existe o áudio, que é onde eu estou falando, e o visual, que é o que vocês estão vendo. Isso é outro tipo de fonte. Esse vídeo que eu estou colocando aqui para vocês, talvez daqui a 5, 10, 15, 20 anos, sirva como uma espécie de fonte para uma pesquisa em história da educação, como era o ensino do Colégio Santa Terezinha no ano de 2021. Aí vão encontrar esse vídeo e isso vai servir como fonte. Então isso também pode ser uma fonte histórica, certo? Fontes orais, por exemplo. Você vai entrevistar um cara que participou da Segunda Guerra Mundial. Isso é uma fonte. Você vai entrevistar um político que proferiu um determinado discurso, ou até o próprio discurso do político. Isso é uma fonte oral. Então, gente, existem diversos tipos de fontes que podem direcionar a diversos tipos de interpretação sobre os fatos. E aqui eu deixo para vocês sempre essa colocação com relação à interpretação dos fatos. Como assim? Vamos supor que acontece um determinado evento, vamos dizer, na sala de aula. Os alunos têm uma visão do que aconteceu, o professor tem outra. Isso é uma questão de interpretação. E, aliás, dentro dos próprios alunos, existem pessoas que pensam uns diferentes dos outros, porque existem pontos de vista diferentes, certo? Vamos lá, para outro exemplo. Um cara vai atravessando a rua e foi atropelado. Alguém viu isso? Cada um vai ter um ponto de vista sobre aquele fato. O fato é, o cara foi atropelado. Mas alguns vão dizer, não, o carro atravessou a faixa de pedestre. O outro vai dizer, não, o cara nem estava na faixa de pedestre. Outro vai dizer, o sinal estava aberto, outro, o sinal estava fechado. Então, são diferentes formas de enxergar o mesmo fato. O fato, repetindo, o cara foi atropelado. Então, gente, na aula de hoje, espero que vocês tenham apreendido o que é fontes históricas, as fontes que são isso que podemos chamar de registros históricos ou registros da história, o que vocês vão encontrar no capítulo 3 do livro de vocês. Na verdade, eu acredito que deva estar como capítulo, tá como capítulo 3 mesmo. Página 2, vocês vão encontrar essa temática acerca das fontes históricas. E fontes ou registros nada mais são do que rastros do passado deixados pelos homens do passado para os historiadores do presente investigarem, certo? E aqui, minha gente, eu citei 4 tipos de fontes, né? Fontes documentais, fontes orais, fontes audiovisuais e fontes pictóricas. Mas vocês vão encontrar ao longo do livro aqui diversas outras fontes. Por quê? Tudo vai depender de como e o que o historiador está pesquisando. Se o historiador for pesquisar sobre história da cidade de Campina Grande na década de 50, então é interessante ele buscar fotos da cidade e como a cidade era. É interessante ele saber dos habitantes, claro que se houver gente viva desse tempo, né? É interessante ele saber dos habitantes que viveram naquela época, como Campina Grande era. Ou até buscar familiares dessas pessoas para saber o que elas falavam. Tudo isso pode dar um panorama de como era Campina Grande, de como Campina Grande estava organizada, de como Campina Grande estava funcionando enquanto cidade, que com certeza era muito diferente de hoje. Basta você ver, por exemplo, aquela Avenida Floriano Peixoto. Existem muitas fotos que eu cheguei a ver de um livro de um ex-professor meu, em que a avenida estava praticamente vazia. Tinha só um carro e carroças de burro e pessoas passando. Hoje, aquela avenida é lotada de carros. Então, o movimento ali mudou, porque a dinâmica, o movimento, a velocidade da cidade também se transformou. Então, gente, essa foi a aula de hoje. Se ficou alguma dúvida, entre em contato. O nosso acompanhamento continuará ocorrendo na quinta-feira à tarde. Tudo de melhor, tchau.